Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje vai tratar de prioridades e fluxo de trabalho. Antes de mais nada, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos postando por aqui. Agora, depois do último vídeo que nós aprendemos a dizer não de uma forma corporativa, o próximo passo é nós líderes definirmos prioridades e fluxo de trabalho. Antes de mais nada, eu quero contar uma história interessante que a gente tem se deparado no mundo corporativo quando a gente dá treinamento ou mesmo quando a gente está fazendo consultoria e conversando com as pessoas. Recentemente, conversando com um jovem executivo do nível gerencial de uma multinacional americana, ele estava se queixando para mim dizendo que ele tinha uma certa dificuldade de entender a relação entre ser estratégico e ser operacional. E ele me disse que conseguia ser operacional 100% do tempo e não conseguia ser estratégico. E quando eu perguntei para ele o que era ser estratégico, e eu propus para ele o seguinte desafio: se eu te desse 1 ou 2 dias da semana, todas as semanas, para você lidar com a questão estratégica, o que você faria? E a resposta foi bastante inusitada. Ele me disse: olha, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vi, eu estaria trabalhando na direção que a empresa vai tomar nos próximos anos, daqui 5 anos, planejamento estratégico para 10 anos. E se a gente olhar, esse executivo estava numa posição gerencial aqui no Brasil, de uma multinacional global que tem ações abertas na Bolsa de Nova York, portanto tem um conselho, tem um CEO mundial, diretoria mundial, diretorias regionais. E eu disse a ele: você quer primeiro a boa ou a má notícia? E ele disse: me dê a boa notícia. Eu disse: olha, é ótimo que você pense grande, pense para frente, pense longe. E ele me disse: qual é a má notícia? Se a má notícia é que não é seu papel ainda definir os rumos globais da empresa. E aí ele, um executivo muito interessante, me fez a seguinte pergunta: tá, mas então quando a empresa me pede para eu ser estratégico, ela está falando exatamente do quê? E eu disse a ele: olha, ela está falando de você montar a estratégia de prioridades e de fluxo de trabalho na sua equipe e como você conecta isso com as áreas pares. Então, quando você pensa em estratégia, no tempo que você vai, quando você está numa posição gerencial, de coordenação, de supervisão, até em algumas situações de diretoria, o nosso papel como líder é pensar no fluxo de trabalho e, portanto, nas prioridades, como a gente vai fazer o setup das prioridades. Agora, a gente não pode esquecer que tudo isso tem que estar conectado ao grande planejamento que nós recebemos. E ele me perguntou: e se eu não concordar com o planejamento? A minha resposta para ele foi: nós somos executivos. Portanto, o nosso papel é executar a estratégia que está sendo decidida por alguém que a gente confia, que a gente sabe que está definindo bons rumos para a empresa. E ele insistiu: eu não posso discordar? Eu disse: pode, no fórum correto, na sala correta, com as pessoas corretas. Por exemplo, se você for chamado a opinar pela estratégia lá na sala de decisões estratégicas, é a hora de você concordar, discordar, dar suas opiniões, contribuir, fazer as suas proposições. Esse é o papel do executivo. Agora, no todo, eu tenho que separar parte do meu tempo para estar lá junto com o meu time, ajudando na execução, orientando, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo o meu time, e parte pensando na estratégia de trabalho, em fluxos de trabalho e prioridades. Quando a gente está falando de liderança híbrida, pessoal, isto é muito mais importante, porque o fluxo de trabalho mudou completamente. Pensa bem, antigamente, antes do distanciamento social, da pandemia, nós estávamos todos juntos, todos os dias, exceção a uma viagem, exceção feita
período de férias, o resto do tempo nós estávamos todos juntos. Então o fluxo de trabalho era decidido ali junto no dia a dia. Agora, no pós-pandemia, no trabalho híbrido, o fluxo de trabalho ele está quebrado pelas pessoas que estão presenciais e as pessoas que estão viajando, as pessoas que estão em home office. Então, o fluxo de trabalho precisa todo ser repensado. O que cada pessoa vai fazer precisa ser todo repensado. Quais os prazos de entrega, os níveis de qualidade, como faremos nossas reuniões, como receberemos demanda e como daremos destino a essas demandas para a próxima etapa, para as próximas equipes, tudo isso precisa ser repensado. Antigamente, quando nós começamos a criar os canais de comunicação, eu monitorar 2, 3 canais de comunicação, estava tudo certo porque eu tinha tempo ali no dia a dia. Agora, quando eu estou distante, eu preciso ter canais de comunicação definidos. Então, quando a gente pega nas empresas clientes nossas ou conversando com alunos, eles reportam que em algumas situações se monitora 7 canais de entradas de demanda, WhatsApp, e-mail, Teams, Slack, reuniões, conversa de corredor e assim por diante, Monday, que eu posso mandar, Trellos, Evernote, todo mundo conectado. O que vai acontecer é que eu vou fazer uma grande confusão. Então, eu tenho uma pessoa que está distante, portanto não tem contato comigo, líder, e pode me perguntar a todo instante, entrou essa demanda, o que eu faço com essa? Qual a prioridade? A pessoa está em home office, eu, líder, tenho a responsabilidade de criar os canais oficiais de comunicação. Não é fácil, não é tranquilo e nem rápido conversar com todos os meus pares, com o meu líder e definir um canal oficial de comunicação. Então, note o que está na responsabilidade de um líder neste momento. Definir o fluxo de trabalho, definir a responsabilidade e a capacitação das pessoas que vão fazer cada tipo de trabalho, definir o fluxo, como andam os trabalhos dentro da equipe, definir todas as prioridades que são essenciais e fundamentais para os resultados da nossa equipe. E principalmente autorizar a minha equipe e estar preparado para dizer alguns nãos exatamente para eu não embaralhar e não confundir as prioridades. Então, num resumo final, o que eu tenho neste momento? Um líder que precisa separar parte do tempo dele, e a gente recomenda ali 30% a 40% do tempo de uma semana de trabalho. Se você está falando de 40 horas semanais, nós estamos falando aí de 10 a 15 horas, em que você olha para o fluxo de trabalho, olha para a capacitação das pessoas, olha para como os trabalhos são feitos, olha para o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito se der tempo e o que vai ser feito caso sobre tempo no final. Do contrário, tudo que entrar, se você der como prioridade, você vai pressionar o seu time. Isso tem explicado muitas horas de trabalho, muitos retrabalhos, muitas doenças emocionais e mentais nas nossas equipes. Não é responsabilidade direta do líder, mas o líder pode sim contribuir para organizar o trabalho de uma forma que privilegia na equipe o trabalho de qualidade, o trabalho que é mais importante, para a gente conseguir trazer para a nossa empresa, para a nossa comunidade, para as áreas que estão à nossa volta, o maior e o melhor resultado possível. Lembre, na era do conhecimento, produtividade não é fazer mais com menos. Produtividade é fazer mais e melhor, mas sempre privilegiando o melhor. Você, líder, é responsável para olhar para isso.
Nas próximas conversas nossas, nós vamos entrar em mais ferramentas, depois dessa pausa mais conceitual, para ver como a gente prioriza, como a gente olha para o fluxo de trabalho. Tem 2 ferramentas muito importantes que vêm aí na semana que vem, no próximo vídeo. Eu te espero lá, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, perguntas, contribuições, proposições para a gente melhorar essa questão de como a gente olha produtividade, como a gente olha liderança híbrida nesse momento de reconstrução. Até lá, pessoal!